Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos, agora pelo Facebook do Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus. Então sejam todos bem-vindos para a nossa reflexão do Evangelho da Noite, que possamos juntos aurir boas energias do Evangelho, que possamos realmente imergir nessa fonte fecunda dessas lições do Cristo e que possamos, após o estudo, sairmos mais animados, mais reconfortados em nosso espírito, com uma paz, com bons pensamentos e boas vibrações. Esse é o nosso desejo para todos que estão nos acompanhando nas reflexões e que possamos produzir essa energia para o planeta da melhor forma possível. Então vamos fazer nossa prece, vamos nos acomodar, vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar a figura do Cristo, rogar a Ele, nosso Mestre, aos benfeitores e amigos espirituais que nos acompanham, para que possamos bem compreender as lições da noite e que principalmente possamos colocá-las em prática. Obrigado, Jesus, pela oportunidade da vida, por estarmos encarnados. Obrigado por absolutamente tudo, Senhor. Que assim seja. Então hoje, pessoal, a gente está ao vivo aqui na nossa live no Grupo Espírita de Samaritanos de Jesus. Então, a gente já vai começar a fazer nossas reflexões aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Sua pergunta será muito bem-vinda. E nós estamos nos preparando aqui para a nossa reflexão. Então, pessoal, hoje a gente escolheu para conversar a respeito do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. A gente sabe que as nossas reflexões de quartas-feiras, elas giram em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje nós escolhemos o capítulo 1, o capítulo inaugural do Evangelho. E esse capítulo, ele está classificado, tem o nome dele de Não Vim Destruir a Lei. E quem já está familiarizado ao Evangelho segundo o Espiritismo, bem sabe que no início do Evangelho sempre tem uma passagem do Novo Testamento. E com o capítulo 1 não é diferente. Então a gente vai ler um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, que o Cristo fala assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está escrito na lei. Até o último J e o último ponto. Então, a primeira coisa que em regra nos ocorre é: por que será que Kardec escolheu esse tema para dar início ao Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês já se perguntaram a respeito disso? Por que o capítulo 1 é o capítulo 1 e está escrito: Eu não vim destruir a lei, não vim destruir a lei? Então, para a gente chegar a uma resposta a essa indagação, a gente precisa se aprofundar um pouquinho no estudo da gênese da doutrina espírita. O que aconteceu do surgimento da doutrina espírita? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele remonta ao ano de 1863. Então é muito próximo do início do Espiritismo, é uma das primeiras obras. Então, por que será que Kardec escolheu colocar o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei? Então, para isso a gente precisa fazer uma viagem histórica, a gente precisa voltar um pouquinho no passado, mais especificamente em meados do século XIX,
por volta de 1850, mais ou menos, que Kardec, muito sabe, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um professor. Ele era um professor, ele teve uma formação pela escola do Pestalozzi e ele estudou muito magnetismo. Então ele tinha toda uma capacidade didática, uma capacidade técnica para lidar no trato com o conhecimento em si. E acrescia algo a ele muito importante, que era esse conhecimento do magnetismo. Então ele foi convidado por alguns nobres ali daquela sociedade parisiense daquela época, para ele analisar alguns cadernos, mais ou menos 50 cadernos, com vários textos escritos. E a França, naquela época, a França vivia um fato muito pitoresco, um fato muito peculiar naquela época, meados do século XIX, que era a história das mesas girantes, das mesas falantes, em que as pessoas se reuniam nos bares, as pessoas se reuniam nas casas como um modo de distração e conversavam com as mesas. As pessoas se juntavam ao redor da mesa e faziam perguntas e a mesa de alguma forma batia a perna, a mesa erguia, a mesa baixava. Então era uma distração naquela época muito grande, as pessoas se divertiam com isso. E Kardec foi convidado por esses nobres ali da França da época para analisar 50 cadernos. Mas o que chamou a atenção nesses cadernos, o que é de peculiar nesses cadernos? É que eles foram escritos através da tipologia. O que é tipologia? É a linguagem da batida. De modo que você combina com a mesa, eu vou falar mesa porque até então eles não sabiam que existia um espírito por trás disso. Você combina com a mesa de que ela vai construir períodos, frases, textos, dissertações através da batida, de modo que uma batida é a letra A, duas batidas letra B, e assim sucessivamente eles construíram textos. E esses cadernos, eles se embasavam através dessas comunicações. E Allan Kardec, quando ele foi estudar esses cadernos, ele ficou impressionado, ele ficou atônito com a profundidade moral que existia por trás daqueles ensinamentos, por trás daqueles textos. E ele foi o quê? Ele se propôs a estudar esses fenômenos. Allan Kardec, num primeiro momento, ele imaginava que era o magnetismo, algo assim, mas depois ele falou, mas não é impossível ser o magnetismo, porque o magnetismo é algo físico, é algo mecânico, e existe uma inteligência por trás dessas mesas. Então ele começou a estudar, e foi aí que ele descobriu que eram, na verdade, pessoas que haviam desencarnados, que se manifestavam através desses objetos para se comunicarem. Então Allan Kardec ele começou a se aprofundar nesse estudo. E em março de 1857, Allan Kardec ele editou o primeiro livro espírita das obras básicas. Ele editou o Livro dos Espíritos, num primeiro momento com 501 questões. E o Livro dos Espíritos, nessa primeira edição, ele era composto de 3 partes: das causas primeiras, das leis morais e das esperanças e consolações. E tempos mais tarde, mais especificamente em abril de 1860, Allan Kardec ele reeditou o Livro dos Espíritos, agora com mais de 1000 questões. Era um livro mais completo, mais denso em termos de conteúdo e dividido em 4 partes. Parte primeira, que era das causas primeiras, parte segunda das leis morais, parte 3, mundo espírita ou dos espíritos, e parte 4, esperanças e consolações. Por que a gente está falando do Livro dos Espíritos e todas dessas partes? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele decorre da segunda parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Então o que Kardec fez? Ele pegou essa segunda parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, e esmiuçou essa parte numa obra. E essa obra foi exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi editado em 1863. Só que o Evangelho segundo o Espiritismo, num primeiro momento, ele não se chamou Evangelho segundo o Espiritismo.
Allan Kardec ele denominou o livro como Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E até mesmo por sugestão dos Espíritos, ele acabou alterando esse nome para Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo o nosso Evangelho ele está baseado nas leis morais. Então, tudo, absolutamente tudo que está no Evangelho se refere às leis morais, de modo que nós não encontraremos absolutamente nada fora das leis morais dentro do Evangelho. Fala tudo para a moral. Então, se eu quiser buscar algo de mediunidade, mecanismo de mediunidade, eu não vou encontrar no Evangelho, porque que só fala para a moral. Se eu for procurar algo referente à constituição do planeta Terra, eu não vou encontrar no Evangelho. Se eu for querer encontrar depoimento de espíritos que desencarnaram, de como é o plano espiritual, não encontrarei no Evangelho. Porque o Evangelho só fala de coisas morais, relacionadas à nossa personalidade, a personalidade humana. Então tudo no Evangelho se refere a coisas morais. E é interessante, porque no Evangelho a gente encontra uma pedra de toque. O ponto nevrálgico do Evangelho sempre é, vocês já pararam para perceber que é o Cristo? Tudo no Evangelho permeia o Cristo. Por isso que todo o início do Evangelho tem uma passagem do Novo Testamento. Vocês já se perguntaram por que isso? Por que Kardec optou, durante o Evangelho, falar de Cristo? Por que ele não optou de falar de Moisés? Não optou de falar de Sócrates, apesar de existir na introdução algo de Sócrates e Platão, outros seres que tinham uma moral muito elevada? E a resposta está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta para os espíritos assim: qual é o maior exemplo de perfeição moral que se pode ter? Os espíritos respondem: Jesus Cristo. Ele é o maior modelo a ser seguido. Então Allan Kardec, munido dessa informação, o que ele fez? Já que Jesus Cristo é o maior exemplo, é o maior ser que existiu em termos de moralidade, é dele que nós vamos falar. Então, por isso que o Evangelho traz a respeito de informações do Cristo. Tem uma outra informação importante, porque Kardec ele tinha uma preocupação muito grande em entender Deus. Kardec, não só Kardec, mas as pessoas daquela época, elas não entendiam, não compreendiam Deus, porque muitas pessoas embasavam Deus no poder, na desigualdade, no fazer o mal ao próximo, de tirar a vida do próximo. Então Allan Kardec ele queria entender Deus. E é por isso da questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. E lá eles falam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá nos atributos de Deus, nós temos nos atributos de Deus, a gente tem que ele é a perfeição suprema, a bondade suprema, a justiça suprema. Então de Deus a gente só pode esperar o quê? Coisas boas, coisas relevantes, coisas significantes. Então Deus, tudo que ele faz para o homem tem uma causa, tem um propósito. E 3 acontecimentos são de extrema relevância para a humanidade, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Esses 3 acontecimentos são os fatos mais relevantes para a humanidade. Existem inúmeros outros fatos relevantes, é verdade, mas esses 3 são de suma importância para toda a humanidade. Por quê? Porque através de Moisés, através do Cristo e através do Espiritismo, Deus está falando diretamente com as criaturas. É uma forma de comunicação direta de Deus com as criaturas. Então, por isso que Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, veio e disse: olha, eu não vim destruir a lei. Mas que lei é essa que Jesus fala? São as leis divinas de Moisés. Jesus, quando ele fala eu não vim destruir a lei, significa que o que Moisés ensinou nas leis divinas
Eu não vim destruir. E Allan Kardec, conhecedor desse aspecto, ele introduz no Evangelho no capítulo 1 essa mesma passagem de Jesus Cristo. Eu não vim destruir a lei. Então, na verdade, Allan Kardec, aqui no capítulo 1, ele vem fazer um alerta para nós espíritas. Ele vem dar um alerta, ele vem passar um recado para os leitores. Qual é o recado de Allan Kardec? Senhores leitores, eu não vim destruir, eu não vim combater, eu não vim propor nada que seja contrário às leis divinas de Moisés e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho do Cristo. Naqueles pontos em que a humanidade naquela época não tinha condição de compreender, e o Espiritismo vem tirar esse véu da letra, ele vem esmiuçar, ele vem ensinar todos esses ensinamentos de Jesus que eram compreensíveis para aquela época. Então, na verdade, Allan Kardec ele vem trazer um recado para a gente, nesse sentido, que o Espiritismo é o Evangelho do Cristo. E aqui, nesse capítulo 1, ele é dividido em algumas partes. E aqui ele começa, depois dessa passagem de Mateus, com Moisés. A respeito de Moisés, é importante a gente ter em mente o seguinte. Moisés, ele libertou o povo judeu da escravidão do Egito. E por que Moisés ele assume um papel tão importante nos acontecimentos do planeta Terra? Moisés ele libertou o povo hebreu do jugo da escravidão do Egito aproximadamente, é um número muito aproximado, 1500 anos antes de Cristo. E isso foi importante porque esse povo ele era monoteísta. Enquanto vários povos do planeta Terra, se não todos, até então eram politeístas, o povo judeu ele já estava preparado para o monoteísmo, para um Deus único. Então Moisés ele teve o que? Essa importante função de tirar o povo do Egito, buscando uma terra prometida. Para quê? Para introduzir essa questão, para consolidar essa ideia do Deus único e começar a introjetar na mente, no corpo perispiritual daquele povo, a ideia das leis divinas. Então Moisés, ele teve além dessa atribuição uma outra. Porque Moisés, quando ele saiu do Egito e foi para a região da Galileia, naquela região das terras prometidas, da Judéia, ele tinha uma outra missão, porque ele foi também um legislador dos homens. Então Moisés ele exerceu duas atribuições. Uma de legislador divino, que são os 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai, e ele também foi um legislador material. Do que? De regulamentar as relações entre as pessoas naquela época. Então Moisés, por exemplo, ele introduziu várias coisas, do tipo lavar as mãos, do tipo ter que fazer a circuncisão dos homens, várias coisas relacionadas à higiene pessoal. E tudo isso ele fazia com que? Atribuindo a Deus que se as pessoas não cumprissem essas ordens dele, ele atribuía a Deus que Deus ia puni-las, castigá-las. Era a única forma que Moisés tinha naquela época de fazer que as pessoas o obedecessem. Eram pessoas semi-primitivas ainda, pessoas muito brutas, muito rústicas, que não tinham uma capacidade intelectiva avançada. Então ele precisava, pelo medo, regulamentar aquelas pessoas. Pensem bem, Moisés saiu com milhares de pessoas numa viagem pelo deserto que durou mais de 50 anos, aproximadamente 50 anos. Então ele tinha que exercer, colocar essa força coercitiva em Deus para que as pessoas respeitassem coisas básicas de relação social, relação entre pessoas. E além disso, ele tinha as leis de Deus. O que Jesus fez? Jesus veio e veio que enaltecer, veio relembrar o povo judeu a respeito das leis de Deus, porque eles tinham ficado presos às questões materiais de Moisés e tinham esquecido as leis de Deus, que eram muito mais importantes.
Então Jesus Cristo ele teve como missão que fazer com que o povo judeu rememorasse e aplicasse as leis de Deus, e não simplesmente as leis dos homens, que eles levavam como se fossem leis de Deus a ferro e fogo. Então a missão de Jesus Cristo era vir e praticar a lei de Deus, mostrar, exemplificar como é aplicada a lei de Deus, através do amor. Então Jesus Cristo ele teve esse objetivo. E o Espiritismo, como a terceira revelação, ele veio provar a existência e a relação do mundo espiritual com o mundo material, como a terceira revelação. E a terceira revelação ela não está investida numa única pessoa, assim como Moisés, assim como Cristo. Ela está investida em vários espíritos espalhados por várias partes do orbe terrestre. Então a função do Espiritismo é o quê? É tirar o véu da letra desses ensinamentos do Cristo. Você se lembra a última vez que nós conversamos, quando a gente trouxe a conversa de Jesus com Nicodemos, e Nicodemos não conseguia entender como pode um homem adulto se fazer criança e entrar no ventre da mãe, esse processo de reencarnação. Ele não tinha essa ideia, essa noção de como funcionava a reencarnação. Eles não tinham essas ideias que o Espiritismo vem trazer hoje, de vida espiritual, de imortalidade da alma, de pluralidade das existências. Tudo isso o Espiritismo ele vem o quê? Esmiuçar, ele vem desvendar tudo isso. E aqui no Evangelho também traz a questão da união da ciência e a religião. E aqui a união da ciência e a religião é algo bem interessante, porque Albert Einstein, ele fala assim: a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. E é uma grande verdade, porque o Espiritismo, sendo uma lei de Deus, decorrendo de Deus, é uma lei da natureza. Então esses fenômenos espíritas não são místicos, eles decorrem da própria natureza do ser. Lógico que com conotações que ainda nós não conhecemos dentro das nossas ciências acadêmicas, mas não deixa de ser algo pertencente à natureza. Então a união de ciência e religião não significa levar os espíritos para dentro dos laboratórios, em tubos de ensaio, em papel vegetal ou nos microscópios. Não, é trazer para dentro da religião os métodos utilizados na ciência, os métodos experimentais, da jurídica, da sociologia, através das relações entre as pessoas. Todas as áreas do saber envolve essa união de ciência e religião. E quando o homem ele se afasta através das ciências humanas, dessas leis naturais, ele logicamente ele fica sem rumo, ele fica perdido diante daquilo que ele tenta demonstrar, mas não consegue, ele tenta afirmar, mas não consegue. Porque a lei natural ela é uma lei universal, e por mais que o homem faça, ele não consegue contradizer. Então tem um caso bem interessante, que eu sempre gosto de utilizar, essa questão da ciência, da união da ciência e religião, é a questão do processo reencarnatório. Porque a ciência, ela sabe que para nascer um bebê, ele decorre da fecundação do feto no óvulo, que forma o zigoto, que vai para o útero materno, que fixa na parede do colo do útero, fazendo a nidação, e a partir daí se dá um desenvolvimento ontogênico, através da célula tronco, que vai o quê? Especializando as células e formando o feto. O que a ciência não entende é como se dá esse processo de especialização da célula. Porque tem a célula tronco, que é a célula matriz, e essa célula tronco ela vai se especializando para formar os ossos, para formar o sistema nervoso, para formar o sistema respiratório, para formar o coração, a pele. E a ciência não entende ainda como há essa especialização, como pode a célula saber que ela tem que ter um código tal para formar o coração,
E se esse código for um pouquinho errado, o coração vai ter uma debilidade. Essa explicação está no perispírito. Quem molda o corpo do bebê é o corpo do perispírito que está reencarnando. Então olha a importância dessa união entre ciência e religião para a explicação de muitas coisas. E aqui também encerra com a questão da nova era. A nova era, ela consiste numa mudança que é de caráter moral. A nova era é uma transformação moral da sociedade. E o que nós estamos vendo através desses acontecimentos, que com certeza esses acontecimentos entrarão para a história da humanidade, dessa pandemia do Covid-19, é uma forma de despertar da consciência humana acerca dessa proposta da moralidade, gente. Então tudo isso que acontece é para o despertar dessa nova era, desse aprimoramento moral da sociedade. Então tudo isso, tudo concatenado, é uma forma de Deus dizer, olha, eu estou com vocês, eu estou acompanhando vocês desde muito tempo, desde Moisés, desde o Cristo, agora com o Espiritismo, eu vou continuar com vocês. O que precisa é ter essa transformação, e para isso é necessário que aconteçam algumas coisas para despertar isso na criatura humana, dessa modificação, dessa transformação. Então essa nova era, ela reverte exclusivamente a questão moral do ser humano. Então esse capítulo 1 ele vem dizer absolutamente isso, que Deus está conosco desde o início, e que o Cristo, para a gente entender, a gente tem que entender o que é o Cristo. O Cristo ele é um ser que acompanha a humanidade, acompanha a formação do planeta Terra desde antes da Constituição. Ele presidiu a Constituição do planeta Terra, desde os prendimentos das partículas da nebulosa solar para constituir o planeta Terra. E isso eu não estou inventando. Isso daí está na introdução no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que ditam as literaturas espíritas que Jesus Cristo, com os arquitetos, engenheiros celestiais, presidiu a formação do planeta Terra desde os desprendimentos das partículas da nebulosa. Então esse é o Jesus Cristo. E o Espiritismo nada mais é do que os ensinamentos de Jesus. E a nova era é a importância dessa transformação que nós temos que ter, dessa modificação de pensar no próximo, deixar de ser egoísta, deixar de ser ganancioso, deixar de pensar só em coisas materiais. Então, pessoal, eram basicamente essas as reflexões que nós tínhamos, e que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que tenhamos muita paz, muito amor, muita luz. Que assim seja.